paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E já pedi para que os irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos olhar acerca de um assunto muito importante para a nossa caminhada cristã. E eu creio que você vai ser abençoado nesta noite como eu. Tenho plena convicção de que você já está sendo abençoado desde o momento em que nós decidimos sair dos nossos lares para cultuarmos a Deus. Efésios capítulo 2, fica com ele aberto aí, porque o que eu vou falar nesta noite, eu vou falar sobre vivificados pela graça de Deus, da morte para a vida. E assim, conforme nós formos fazendo a exposição do texto, nós vamos lendo o texto para dar melhor entendimento. Mas antes eu gostaria de situar o nosso assunto, o nosso texto, antes de adentrarmos no texto propriamente dito. Nesta noite, como eu disse, eu quero chamar a vossa atenção a respeito de um assunto de suma importância. Assunto do qual estou falando é a respeito da sua e da minha vida. E a pergunta que eu lanço para você nesta noite é: de que maneira você tem vivido nos últimos tempos? Não precisa me responder, mas fique ruminando esta pergunta. De que maneira você tem vivido nos últimos tempos? Bom, eu espero que você tenha vivido realmente, pois, caso você não esteja, eu quero que saiba que você está morto. Caso você não esteja vivendo, eu quero que saiba que você está morto. E é aqui que precisamos nos conscientizar de que esta é a real condição daqueles que vivem sem Deus. Pessoas mortas. Digo isso, meus irmãos, porque na carta na qual Paulo direciona aos irmãos de Éfeso, ele vai demonstrar como Deus tem agido em favor dos santos, como Deus tem trabalhado em favor da comunidade dos santos. E no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, ele demonstra o alcance do Evangelho, que ele é um alcance universal e para toda a eternidade. Quando Paulo propaga, quando Paulo anuncia o Evangelho, ele anuncia o Evangelho, é um Evangelho universal e para toda a eternidade. Bom, no primeiro capítulo, se você olhar do versos 1 a 3, Paulo começa com a sua saudação. Se você perceber nas cartas de Paulo, todas as cartas, ele abre a sua carta com uma saudação. Nos versículos 3 a 6, ele expõe como Deus organizou a igreja e como ele predestinou aqueles que iam ser salvos, aqueles que são os seus filhos. Isso ele fez em Jesus Cristo. Isso está lá do versículo 3 ao versículo 6 do primeiro capítulo. Dos versículos 6, a parte B ao versículo 12, ele mostra como Jesus Cristo tomou a forma humana e como o seu sangue reconciliou os pecadores com o Pai, mediante a redenção que é a remissão dos pecados. Isso Paulo ele trata todo no capítulo 1. E nos versículos 13 a 14, ele fala do papel do Espírito Santo, que é selar o nosso coração daqueles que creem, tornando-se também o penhor da nossa promessa, ou seja, a vida em Cristo Jesus. Então, tudo isso Paulo trata no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. Já foi dito que a Epístola aos Efésios ela é uma epístola que ela é considerada como irmã gêmea da carta aos Colossenses, uma carta que, por sinal, nós acabamos de estudar ela com o pastor Leandro, e eu sei que alguns tópicos que nós vamos entrar aqui, você vai lembrar, porque o pastor Leandro já tocou nestes assuntos. Bom, a nível de informação, é bom entendermos que toda a Bíblia, este é o maior parágrafo que contém na palavra de Deus. Por que ele é o maior, pastor? No texto grego, a exposição dos versículos 3 a 14 é uma exposição em fala única, é uma sentença única, sem pausa, sem tempo até de tomar fôlego. Então, Paulo, quando ele começa a narrar, quando ele começa a falar isso para o seu amanuense, que é o amanuense que está escrevendo, imagine Paulo, ele narrando e o seu amanuense escrevendo sem parar. E Paulo está na prisão, Paulo está narrando. Ela é feita em uma única sentença.
Isso quer dizer que não há pausa para tomar fôlego. Aqui então podemos imaginar, como eu disse, Paulo em sua prisão domiciliar em Roma, algemado a um soldado, talvez que ainda esse soldado não fosse cristão, e ali Paulo está ditando a sua carta a seu amanuense. Como disse, essa é uma prisão domiciliar. Paulo estava em sua primeira prisão. Pelo menos existia ali com ele outros 10 cristãos nesta prisão domiciliar, porque as pessoas tinham acesso a Paulo. Como era uma prisão domiciliar, então as pessoas podiam ir até a casa de Paulo e conversar com Paulo. Provavelmente estava ali Lucas, estava ali Timóteo, Tíquico, Epafrodito, que viera da igreja dos Filipenses para ajudar Paulo. Estava ali também Onésimo, estava ali que estava sendo devolvido ao seu senhor Filemon, estava ali Aristarco, um cristão judeu, João Marcos, que tinha já viajado com Barnabé, Jesus, um certo judeu que havia sido convertido, conhecido como Justo, Epáfras, que pode ser o mesmo Epafrodito que aparece lá na carta aos Filipenses, estava ali também Demas, aquele que mais tarde Paulo vai falar dele, na 2 Timóteo, que ele abandonou o evangelho, escolhendo o mundo, provavelmente é este mesmo Demas. E todos estes certamente estavam ali atônitos, vendo Paulo ditar aquelas palavras e o seu amanuense escrevendo sem parar, e eu imagino esses irmãos atônitos, olhando as riquezas do evangelho que Deus estava então usando a vida de Paulo para transmitir aos irmãos de Éfeso. Afinal, ele tinha acabado de escrever a possessão espiritual em Cristo, que nós citamos nos versículos do primeiro capítulo, e agora então, no capítulo 2, ele se volta para a posição que receberam em Cristo. Aqueles cristãos que estavam ouvindo, e consequentemente também nós, Paulo volta e ele fala então a posição que eles receberam em Cristo, e também a posição que nós, como filhos de Deus, recebemos em Cristo. E aqui então nós adentramos no texto da capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que o texto começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 1. Bom, irmãos, depois de Paulo ter alegrado esses irmãos ali em Éfeso, depois de Paulo ter anunciado as bênçãos que o Deus Trino havia concedido a esses cristãos, depois de ter orado pelos cristãos falando acerca do maravilhoso plano de Deus, Paulo então insiste alistando outros detalhes que vai falar a respeito de Deus, a respeito da transformação que Deus operara na vida de cada um deles. Paulo então vai alegrar esses irmãos, falando de outros detalhes de como Deus estava então trabalhando na vida da igreja, como Deus estava trabalhando na vida daqueles irmãos. É interessante notar que o reverendo John Stott diz que Deus demonstrou historicamente a suprema grandeza do seu poder, ressuscitando Cristo e também ressuscitando todo cristão, fazendo assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Olha o privilégio que aqueles que estão em Deus têm estar assentados no reino celestial com Cristo. É um privilégio que Deus dá para aqueles que ouvem o Evangelho, para aqueles que vivem o Evangelho, para aqueles que têm o Evangelho como pedra fundamental das suas vidas. É um privilégio que nós temos, como é um privilégio que aqueles irmãos que estavam ali ouvindo Paulo, tinham esse privilégio de se assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. E ao olharmos para o início deste capítulo, vemos que Paulo ele é objetivo. Paulo ele não fica fazendo rodeios, ele vai direto ao assunto. O homem sem Cristo está morto em seus delitos, é que Paulo fala. Ou seja, a pessoa que não tem Cristo, ela está literalmente morta. Ele não faz rodeios. Ele fala, se você tem Cristo, você tem vida. Se você não tem, você está morto. É o que Paulo está falando para os irmãos de Éfeso. E é o que Paulo também está falando para nós aqui hoje. Se nós temos Cristo, então nós temos vida. Caso nós não temos Cristo, então nós estamos mortos. O homem sem Cristo está morto em seus delitos, pois Cristo, João diz que Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. João 14:6. Quando temos Cristo, amados, nós temos vida.
Quando temos Cristo, e não só ter Cristo em momento esporádico, quando nós nos direcionamos ao culto, mas quando temos Cristo em todo o tempo de nossas vidas, então nós podemos dizer que temos vida sim, e temos vida em abundância. O homem está morto e ele não tem vida espiritual quando ele está sem Cristo. Ele está caminhando, mas sem uma vida espiritual, ele só tem a sua vida física. Paulo é bem claro que ele usa duas expressões. No texto grego ele usa a expressão zoe, que significa vida espiritual, e ele usa a expressão bios, ou seja, biológica, formado o homem biológico. As pessoas sem Cristo, elas são bio, elas têm a vida física, mas elas não têm a vida espiritual. E aí elas não compreendem, não conseguem entender os princípios de Deus, porque a vida dela não é uma vida espiritual, ela é uma vida terrena, ela é uma vida biológica. Só tem vida física, conforme o texto que vemos, que o homem sem Cristo comete seus delitos. E aqui o significado de delitos vai muito além do que muitas pessoas pensam. Vai muito além porque é os crimes e todas as ofensas, todas as faltas, todas as transgressões da lei divina. Ou seja, é quando a pessoa lê o texto bíblico, é quando a pessoa ouve Deus falar com ela e ela não aplica a sua vida. Ela não crê, ela não vive sob a lei divina. Ela não vive sob a lei divina, porque viver sobre a lei divina implica em muitas coisas. Viver sob a égide da palavra de Deus implica em muitas coisas no nosso viver. Implica em muitas coisas no nosso dia a dia, em muitas coisas no nosso caminhar. É uma condição desesperadora essas pessoas que estão sem Cristo. Aqui Paulo faz um diagnóstico do homem caído em uma sociedade caída, em tempos e em épocas de caos. Essa é a realidade das pessoas sem Deus. E Paulo continua dizendo que o homem sem Cristo, ele está morto não só em seus delitos, mas está morto em seus delitos e também em seus pecados. Paulo ele está dando um panorama para aqueles irmãos de Éfeso, da onde Deus os havia tirado. Tudo isso que eu tenho falado até este presente momento, está se referindo da onde também Deus nos tirou. Da onde também Deus nos livrou. Ele nos deu vida, nós não estamos mais mortos. Vocês não estão mortos, vocês estão vivos para o louvor da glória de Deus. Aqui Paulo, entendendo Paulo, precisamos ver que o pecado faz a separação entre nós, ou seja, o nosso Deus, e encobre o seu rosto de nós para que não nos ouça. Ou seja, as pessoas que estão sem Cristo, elas clamam, elas pedem, mas Deus está com os seus ouvidos cerrados, é o que diz o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Lá o texto diz que as nossas transgressões são a causa de Deus não nos ouvir. Se você olhar para o texto de Isaías, capítulo 59, verso 2. O que separa o homem de Deus? O pecado. O que separa o homem de Deus? As transgressões. E o pecado aqui descreve a condição do homem caído, condição adquirida através de Adão e Eva, que não obedeceram a Deus. Nós estudamos há pouco tempo acerca dos pactos das obras, a aliança, nós estamos estudando e nós vimos que lá no passado os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e sofreram a devida consequência, por desobediência. Assim sendo, o pecado que eles cometeram errando o alvo é a mesma atitude que aqueles que estão sem Cristo também têm. Eles erram o alvo porque estão sem Cristo, estão sem direção. E aqui não descreve apenas atos pecaminosos, mas a natureza da condição humana, isto é, os homens estão separados, estão afastados, são inimigos de Deus, estão mortos, conforme Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 10. Estes são fracos, estes são ímpios, estes são injustos, estes são inimigos de Deus e pecadores. Não aceitam o Evangelho, não compreendem o Evangelho, porque não têm vida espiritual.
A Bíblia diz bem clara que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É o entendimento dos incrédulos que ele cegou, não o entendimento daqueles que vivem para o louvor da glória de Deus. Porque aqueles que vivem para o louvor da glória de Deus, ele não consegue cegar o entendimento. Mas quando uma pessoa ela é incrédula, então ele cega o entendimento desta pessoa. E a pessoa ouve e não assimila. Ela ouve e não assimila. Por quê? Porque o seu entendimento está cegado. Os seus olhos estão cerrados. Ela não consegue ver, ela não consegue compreender a maravilha do Evangelho. Veja a relação que Paulo está mostrando para os irmãos de Éfeso. Olha da onde Deus vos tirou. E é o que Deus fala para nós. Olha da onde Deus vos tirou para lhe dar vida. Olha da onde Deus vos tirou. Se você olhar ainda o versículo de número 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza, filhos da ira, como os demais. Versículos 2 a 3. Aqui Paulo, ele demonstra, a partir dos efeitos e dos frutos, que o pecado uma vez reinou sobre eles. Ele está falando para aqueles irmãos que o pecado outrora dominava a vida deles. Assim como outrora o pecado também dominava as nossas vidas. A atitude de pecar também dominava nossas vidas, mas agora Paulo está dizendo que não, veja, fazendo com que esses tivessem um caminho sem Deus, um caminho totalmente longe do plano que Deus preparou, projetou para eles. Esta era a atitude. Então esses entenderam, esses que estão sem Cristo, segundo o curso deste mundo, estão vivendo à mercê da situação, à mercê de Satanás, à mercê do nosso inimigo. A pessoa sem Cristo, a pessoa sem Deus, ela vive sob o domínio de Satanás. O domínio da sua trajetória, a sua peregrinação é ditada pelo seu Senhor, no caso, Satanás. Isso é muito sério, amados. É muito sério o que Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso, alertando eles, e é muito sério o que nós ouvimos acerca do Evangelho. É muito sério. Veja bem, eles estavam como que amarrados em uma corrente de escravos sendo puxado pelo seu senhor. Exatamente como os mercadores vendiam os escravos no Egito. Lembram quando José, ele é deixado pelos seus irmãos, um dos seus irmãos quer matar ele porque ele está no posto, ele fala, não, vem vir uma comitiva de comerciantes, vamos vender ele. Eles vendem José e automaticamente o que acontece? José ele é acorrentado e ele é puxado como escravo, com outras pessoas. É mais ou menos este quadro que Paulo está falando para os irmãos. Estavam como que amarrados em uma corrente de escravos sendo puxado pelo seu senhor. O homem sem Deus anda segundo o príncipe da potestade do ar. Isto é, segundo a vontade do seu, ou seja, dos nossos inimigos, do nosso inimigo, Satanás. Não domina somente aqueles que possuem. Isso aqui é muito interessante. O diabo, a antiga serpente, ele é astuto, ele é sagaz. O seu domínio ele é exercido através da sociedade na qual ele permeia e na qual as ideologias que ele implanta na sociedade. Olha como ele é astuto e sagaz. Ele implanta suas artimanhas na sociedade. Aconteceu lá em Éfeso, acontece hoje e vai continuar acontecendo, amados. Ele vai colocar as suas artimanhas. O homem sem Deus anda segundo as inclinações da carne, isto é, anda e vive segundo bem lhe parece. Ele tem controle de tudo. Ele dá conta do recado. Ele consegue tudo. Ele se garante. Mas só que não. Porque quando o inimigo vem, e a Bíblia é bem clara em dizer que ele anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não brinca, ele não dorme.
Enquanto nós estamos dormindo, muitas vezes, Ele está trabalhando. Enquanto nós estamos deixando de orar, Ele está agindo. Nós somos chamados soldados de Cristo, mas muitas vezes nós estamos indo para a batalha sem as nossas armas. Nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos a Deus como devemos buscar. E eu me incluo nisso, amados. Nós precisamos levantar as nossas armas. E a maior arma que nós temos depois da palavra de Deus é a oração. Porque se você estiver cheio da palavra de Deus, a sua boca vai estar cheia de oração. O seu coração vai estar regado com a palavra de Deus. Então não vai sair outra coisa dos seus lábios senão a palavra de Deus. Senão a palavra de Deus. A vida do homem sem Cristo é essa. É rejeitar o plano do Redentor através de Cristo. Ele demonstra que prefere andar segundo a sua própria vontade. Ele não precisa, segundo o seu aspecto, de Cristo, segundo a sua vontade, de Cristo, ao pensar que não tem liberdade com a vida entregue em Cristo. Ele acha que ele não é mais livre, porque agora ele tem que viver sob a égide da palavra de Deus. Então ele se considera como uma pessoa não livre. Nós temos deveres e obrigações à luz da palavra de Deus, como cristãos. E muitas vezes esses deveres e essas obrigações, as pessoas se acham aprisionadas por elas, não mais livres. Eles não têm liberdade com a vida entregue a Cristo. O homem escolhe viver de maneira independente, sem saber, entretanto, que está como escravo do diabo e da sua própria natureza caída. Ou seja, não passou pela transformação, não passou da morte para a vida. Por outro lado, ao pensar que é livre para fazer o seu querer, na verdade está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que separa ele de Deus. Porque ele faz o querer da natureza adâmica que está em sua vida. O querer do pecado. O querer daquilo que é mal. Se nós quisermos aprofundar mais acerca disso, nós vamos ver em outros textos paulinos que fala acerca da condição do homem, acerca da condição caída do homem. Nós só precisamos olhar para Romanos, capítulo 1, do versos 18 a 32. Se você olhar para 1 Timóteo, do capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 3. Se você olhar para 2 Timóteo, do capítulo 3, verso 1 a 7. Nós vamos ver que todos esses textos, Paulo está demonstrando a inclinação que o homem tem para as coisas que é contrária àquilo que Deus quer que tenhamos. Quer que aqueles irmãos de Éfeso, por isso Paulo vai retomar o assunto e vai lembrar aqueles irmãos da onde Deus os tirou. As inclinações da carne, a prática da desobediência a Deus, são resultados do caráter do ser humano sem Deus. Desobediência a Deus, desobediência aos pais, desobediência aos seus senhores, é resultado de uma vida sem Deus. É o resultado de uma vida sem Deus. O ser humano sem Deus também é descrito como filho da desobediência. É aquele que decide se manter rebelde contra Deus e contra a sua palavra. Ele decide, eu não quero o evangelho, eu não quero que preguem para mim, não precisa falar, já ouvi. Ele é rebelde, ele rejeita o evangelho, ele rejeita o plano de Deus. É interessante notar que Paulo diz que antigamente ele também era filho da ira. Paulo se inclui, ele não só exorta os efésios, mas ele fala, eu fui filho da ira. Eu era perseguidor da igreja, eu era assolador da igreja, eu perseguia, eu matava. Ele não esconde isso dos irmãos de Éfeso, como ele não esconde isso dos irmãos das suas outras comunidades.
Ele diz que ele era filho da ira como os demais. Ele associa a si e a sua raça com eles, dizendo: todos nós éramos filhos da ira. Todos nós estávamos sem Cristo. E isso não é expresso de maneira hipócrita. Paulo não faz isso demonstrando hipocrisia. Não, ele faz isso, ele demonstra isso para o louvor da glória de Deus, para mostrar para os irmãos da onde Deus o havia tirado. E da onde Deus também havia tirado os irmãos de Éfeso. E da onde Deus também nos tirou. É isso que precisamos entender, amados. Da onde Deus nos tirou, queridos, precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um divisor de águas. Ou seja, há uma fronteira entre o passado e o presente das pessoas e das comunidades que estão em Cristo Jesus. Tem que haver esse divisor de águas. Tem que haver essa separação antes de você ser alcançado pelo Evangelho e depois de você ser alcançado pelo Evangelho. Antes você tinha um procedimento e uma atitude. Agora você tem um novo procedimento e uma nova atitude por causa da glória de Deus. A fé em Cristo Jesus faz passar dos ídolos e da perversidade ao Deus vivo e verdadeiro que lhe dá vida e vida em abundância. Conforme 1 Tessalonicenses 1,9 e 1 Coríntios 12:2. Olha como Deus tem trabalhado em sua comunidade. Olha como Deus tem agido em favor daqueles que Ele quer preservar. Olha o que diz o texto ainda, que estamos analisando. Versículo de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, nesses dois primeiros momentos, Paulo, ele demonstra o que era as pessoas sem Cristo. Ele faz com que eles lembrem da onde Deus os tirou. E aí então, Paulo, ele vai continuar o texto em apreço que nós estamos estudando, demonstrando que a graça divina e a misericórdia de Deus é em favor daqueles irmãos. Paulo demonstra isso. Deus é rico em misericórdia, conforme o salmista escreve lá no Salmo 130, versículo 4. Contigo está o perdão para que te temam. Ou seja, Deus, Ele constantemente está com o perdão em suas mãos para que as pessoas os temam. Deus não é um Deus carrasco. Não, Deus ele é um Deus de amor, Deus ele é um Deus de justiça, Deus ele é um Deus de misericórdia. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele está constantemente com o perdão estendido aos homens. É conforme vemos na primeira epístola de João, quando ele escreve dizendo que Deus é amor e o amor é a causa da sua misericórdia. O amor de Deus é a causa da sua misericórdia. Precisamos lembrar que Ele enviou o seu Filho para morrer por você, para morrer por mim, por amor. Ele enviou o seu Filho para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Ele enviou o seu Filho para nos livrar da cruz. E enviou o seu Filho para morrer na cruz, por amor. Nós costumamos dizer que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Porque nós não temos condições alguma de amar a Deus, mas nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus é amor, 1 João 4,8, a parte B do versículo. Pois Ele provou o seu amor para conosco, dando-nos Jesus Cristo, o seu Filho, conforme Romanos 5,5. Ele provou o seu amor para conosco, dando o seu Filho para morrer por nós. Amados, a graça de Deus ela é vivificante. Veja bem, Deus sendo rico
em misericórdia. Ele é o dono da vida, e só podemos receber esta vida se estivermos em Cristo Jesus. A vida vem através de Cristo Jesus. Somente Ele é capaz de realizar esta obra, somente Cristo. Ninguém mais tem o poder de nos dar vida. Somente Cristo pode nos dar vida. Ele não só nos dá a vida física, mas só Ele pode nos dar a vida verdadeira, ou seja, a vida espiritual, a vida que demonstra o nosso relacionamento com Deus, o Pai, aquele que criou todas as coisas. Só Jesus Cristo tem a capacidade e somente Ele pode nos dar a vida e a vida eterna. Nós só recebemos a vida eterna por causa de Cristo. Nós só temos condições de receber a vida eterna por causa de Cristo. Como complemento dos argumentos, Paulo, o apóstolo dos gentios, chama a nossa atenção para algo importantíssimo aqui. Olha bem o que ele diz. Lemos da seguinte maneira: pela graça sois salvos. Veja bem, é pela graça, não é por obras. Não é pela nossa vontade, não é pelo nosso querer, é pela vontade e pela graça de Deus que somos salvos. E essa expressão, ser salvo, essa expressão que vai aparecer no verso 8, só aparece aqui em toda a Bíblia. Só aparece aqui, pela graça sois salvos. Ela só aparece aqui, em toda a Bíblia. Olha como Paulo está lembrando, direcionando a esses irmãos e também a nós, a importância que Deus viu para enviar o seu Filho para salvar homens e mulheres pecadores. Salvar aqui significa tirar o homem do pecado e, consequentemente, livrá-lo da ira divina. Amados, todos nós, segundo a Bíblia, somos merecedores da ira divina. Mas por causa de Jesus Cristo, a ira de Deus foi aplacada e nós então fomos revestidos da justiça de Cristo e por isso nós não sofremos as consequências da ira de Deus. Por causa de Jesus Cristo. Por causa do que Ele fez por nós. Ele nos livrou da ira divina. Conforme Hahn, um teólogo, ele diz o seguinte, que salvação é certamente o termo central da mensagem cristã. Ela nos lembra de como somos salvos ou estamos sendo salvos, mas só experimentamos completamente a salvação no dia do Senhor, conforme 1 Coríntios 1:8. Ou seja, nós começamos a ser salvos, estamos em um processo contínuo de salvação, e essa salvação vai ser concluída quando Cristo vier em glória. Quando Ele se revelar em glória, é o que Paulo diz, escrevendo à igreja de Corinto. Então, todos nós estamos em um processo que teve início, estamos no meio e estamos caminhando para o final. A salvação ela é um processo, ela não é algo imediato como as pessoas pensam. Muitas pessoas acham que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, ela já não precisa mais nada. Não, nós estamos sendo salvos, nós estamos selados em Cristo, sim. E uma vez que estamos selados, não há como mudar. Mas esse processo de salvação ele é contínuo, ele prossegue até a volta de Cristo Jesus. E é de suma importância entender que a salvação só ocorre porque o nosso Deus ele é amoroso, porque o nosso Deus ele é misericordioso e gracioso, e Ele enviou o seu Filho Jesus. Olha o que diz John Stott. Ele explica que foi Cristo que libertou o homem da prisão em que o homem estava, conforme Romanos 6, 12 a 23. Foi Cristo quem libertou o homem. Foi Cristo quem pagou o preço da sua libertação, da minha libertação, da libertação dos irmãos que estavam ali em Éfeso. É Cristo quem paga. Aqui vemos que a salvação merece dois destaques. A salvação ela é inteiramente pela graça divina, você não pode fazer nada para ser salvo, eu não posso fazer nada para ser salvo, e diante da completa incapacidade humana de reconciliar-se com Deus.
O homem ele é incapaz de reconciliar-se com Deus. A salvação, ela é o favor divino para com a humanidade, amados. Nós recebemos um favor de Deus. Nós recebemos o favor divino para nos libertar, para nos reconciliar com Deus. É um favor divino para com os homens, para com a humanidade. É um favor totalmente imerecido. Um outro fato que nós vemos no texto em que estamos analisando é que podemos olhar para Deus, podemos nos voltar para Deus por causa de Cristo. Olha o que diz no versículo 5. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus é a fonte da vida. É por isso que a pessoa sem Jesus, ela está morta, mas quando ela está em Cristo, ela está viva. Além de ele ser o caminho, a verdade e a vida, ele veio para que tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Então a sua vida deve ser vivida de maneira superlativa. A sua vida deve ser vivida de maneira a glorificar a Deus em todas as instâncias. Seja no lar, seja nos estudos, seja no trabalho, seja junto aos amigos, você deve glorificar a Deus em todas as instâncias. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. A verdadeira vida que estava com o Pai e que nos foi manifesta pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, conforme João 10:10. A verdadeira vida que estava com o Pai, ela se manifestou, e ela se fez carne, e ela veio e ela se entregou para que nós então passássemos da morte para a vida. Olha o privilégio que você tem. Olha o privilégio que Deus te deu. Passar da morte para a vida. E como você tem vivido nos últimos tempos? Você tem vivido? Ou você tem deixado de viver? Porque se você tem deixado de viver a vida que você recebeu, novamente eu lhe digo, você está morto. Se eu deixo de viver a vida que Deus me deu, eu também estou morto. É por isso que nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Eu não canso de falar a respeito da primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim único do homem? O fim único do homem é glorificar a Deus e gozar nele para sempre. Você tem gozado em Deus para sempre? Você tem se deleitado em Deus pelo que Ele tem feito pela sua vida? Olha a sua volta, você está protegido. Quantas pessoas você ouviu falar que já foi acometido deste vírus? Você se dá conta que Deus tem te protegido? Claro, nós estamos cumprindo com os procedimentos, mas você se dá conta o tanto que Deus tem protegido você? Amados, nós somos protegidos por Deus. Mas não é porque somos protegidos por Deus que nós vamos deixar de cumprir os que eles estão pedindo para cumprir. Porque a Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por quem? Por Deus. Então, como cristãos, nós devemos cumprir o nosso dever civil, sim. Ainda que os outros digam não, não devemos, porque é bíblico, nós devemos cumprir, sim. Veja bem, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Além de Ele ser o caminho, a verdade e a vida, Ele veio para que tivéssemos vida abundante. No verso 6, vemos que a graça divina nos dá uma posição de honra, uma posição honrosa. Olha o que diz o verso 6, versículo de número 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou junto com Cristo. A nossa posição é esta: já morremos sim, e já ressuscitamos com Cristo, conforme Paulo disse. Conforme Paulo escreve aos irmãos. Ressuscitamos com Cristo. Paulo nos demonstra ao afirmar: uma vez morrestes com Cristo, e se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Assim é
a nossa vida, assim é a nossa posição, vivos em Cristo. Verso 8, estamos caminhando para o final, amados. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo continua dizendo, porque pela graça sois salvos. Essa é uma inferência, essa é uma afirmação em relação às coisas anteriores que ele disse. Ele trata da eleição e da vocação gratuita que recebemos em Cristo Jesus. Da vocação que você recebeu em Cristo Jesus. Da vocação gratuita, visando chegar à conclusão de que haviam obtido a salvação unicamente mediante a fé. A salvação que receberam foi mediante a fé, mediante aquilo que eles ouviram, mediante aquilo que eles creram. Da mesma forma que você recebeu a salvação, mediante a fé naquilo que você creu, o Evangelho, as boas novas, é mediante a fé. A salvação é obra divina, nos favorecendo uma vida abundante, uma vez que não há a obra ou mérito do homem, a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. É dom de Deus, é graça, é bondade de Deus. Não podemos fazer nada, meus irmãos, para merecer a salvação. Ela é obra divina, ela é obra única e exclusiva de Deus. Tudo é dádiva de Deus. Não pode haver glória humana. As pessoas que acham que são salvas pelos seus méritos, elas não estão glorificando a Deus. Elas estão negando o que a palavra de Deus diz. A salvação que recebemos, ela é obra divina. Toda a glória pertence a Deus. Para melhor entendermos isso, olha o que diz Han, esse teólogo, novamente dizendo: a própria fé que propicia a salvação, pela qual o cristão recebe a graça, é parte do presente divino. E isto não vem de vós, é dom de Deus, visto que a fé nasce de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nós recebemos a fé porque ouvimos a palavra de Deus e entendemos a palavra de Deus. Então, a fé ela é exercitada quando ouvimos a palavra de Deus. No entanto, uma fé que apreende Jesus Cristo, obtendo assim a outorga, ou seja, o realizar da riqueza de Cristo em nós. A herança que Ele te deu, viver para o louvor da sua glória. Amados, aqui é de suma importância entender isso. Não existe qualquer possibilidade do ser humano apresentar-se justo diante de Deus. Não existe. Ah, mas ele é certinho. Ele paga as suas contas. Ele não faz mal a ninguém. Não existe nada que o torne justo diante de Deus. Segundo Gênesis e os livros do Antigo Testamento e boa parte das cartas, nós somos herdeiros da queda. Todos nós pecamos. Paulo vai dizer aos Romanos 6:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos estão na mesma condição. Deus, Ele nivela todo mundo. Não há melhor, não há menor. Todos são iguais diante de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Todos precisam da misericórdia de Deus. As nossas justiças não são suficientes para nos levar diante de Deus, como afirmou o profeta Isaías. Olha o que Isaías diz. Isaías, capítulo 64, verso 6. Se você puder, por gentileza, acompanhe comigo. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Olha o que diz o profeta messiânico, dizendo, verso 6 do capítulo 64 do livro do profeta Isaías. Mas todos nós somos como imundo,
e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. Precisamos da sua misericórdia. Precisamos da sua graça. Amados, a graça de Deus, pois Ele tem nos presenteado com a sua dádiva imerecida. E então chegamos ao fim do nosso texto. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Novamente, nós voltamos ao tema do ano. Fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. Paulo diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. É interessante nós olharmos que a palavra feitura, no grego, ela é poema, que é a nossa palavra poema. Então nós entendemos que somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Você é a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima do Todo-Poderoso. Olha como Paulo encerra esta porção do capítulo 2, para aqueles irmãos em Éfeso, e também nós dizendo que nós somos a obra-prima do Deus Todo-Poderoso. A salvação é a nova criação de Deus. Amados, não criamos a nós mesmos, não produzimos vida em nós mesmos, não somos autoexistentes, não. Somos criados à imagem e semelhança de Deus para glorificar a Deus em todo o nosso viver. Não produzimos vida em nós, Deus está trabalhando em nós. Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da sua vida. Entenda isso. Deus ainda não terminou de escrever o último capítulo da sua vida. É Ele quem governa a sua vida. Nós somos obra de Deus. Esse trabalho especial de Deus, essa lapidação da pedra bruta que nós somos, do diamante bruto que somos, é para o louvor da glória de Deus. É Ele quem lapida, é Ele quem tira o que tem que tirar e coloca o que tem que colocar. É Ele quem desconstrói o homem e constrói o homem segundo a sua vontade de querer. É Ele quem tira aquilo que não agrada. É Ele quem faz com que vivamos para o louvor da sua glória. É Ele quem nos dá vida. Nós precisamos sim louvar e agradecer a Deus pela sua obra maravilhosa. Fomos e somos criados em Jesus Cristo. Esse é o meio, a maneira da recriação de Deus. Recriados, isto é, somos regenerados e nascidos de novo em Cristo Jesus. E tudo isso pela glória de Cristo Jesus. Cristo é a fonte dessa nossa nova vida. Ele é a fonte da nossa nova posição. Você é a obra-prima de Deus. Por gentileza, fique de pé. E eu quero encerrar aqui. Pois o seu propósito não é só nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória. Nos transformar à sua imagem. O propósito para o qual Deus nos criou em Cristo Jesus, é claro, somos criados para as boas obras. William Hendricks diz o seguinte: Cristo não só nos habita a realizar as boas obras, mas Ele também é o nosso exemplo que pratica boas obras. Ele não só nos chama a realizar, Ele é o nosso exemplo, conforme João 13,14, e conforme 1 Pedro 2,21. Deus fez isto em Cristo, Ele nos criou, dando fé em seu Filho em nós. A fé é dom de Deus. Ora, ao plantar a semente da fé em nossos corações, Ele faz brotar a fé, assistindo com grande solicitude o realizar dessa fé diária na sua vida, na minha vida. Deus também, nesse sentido, nos preparou
para vivermos uma vida abundante para o louvor da sua glória. Somos fruto e precisamos viver o fruto da fé viva, de uma fé que impacta o lugar aonde estejamos, de uma fé que demonstra o viver cristão para o louvor da sua própria glória. Amados, olha o que diz o reverendo Hernandes, e eu encerro com essa frase dele. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. É só pela fé que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem vazia. Não somos salvos pela fé mais as obras, mas pela fé que produz boas obras. Desta forma, se somos salvos em Cristo Jesus, devemos demonstrar as boas obras como fruto da nossa salvação em Cristo Jesus. Lembra aquele velho ditado, e eu creio que é um ditado baseado no texto bíblico? Você conhece a árvore pelos seus frutos. Você é conhecido pelo mundo pelos seus frutos. Como o pastor Leandro sempre fala aqui, as pessoas não precisam ler a Bíblia, elas vão ler a sua vida. E se você estiver vivendo para o louvor da glória de Deus, você sabe que você está vivendo para glorificar a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a entender que nós não estamos mais mortos, mas que estamos vivificados em Cristo Jesus. E devemos viver para o louvor da sua glória. Eu quero orar por vocês, por mim, pela minha família. Senhor Deus e Pai, quão maravilhoso é ouvir a Tua palavra. Quão maravilhoso é olhar, ó Deus, para a pena de Paulo e ver que, assim como ele falou há tantos anos atrás, ele continua a falar hoje aos nossos corações. Como é maravilhoso, Senhor, poder entender, ó Pai, que fomos transportados, fomos transformados da morte para a vida. Precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor, para vivermos esta vida superlativa, para vivermos esta vida abundante, Senhor, a fim de que o nosso viver seja feito para o louvor da Sua glória, seja demonstrado, Senhor, em ações, seja demonstrado, Senhor, no realizar diário da nossa vida, pois como a Tua palavra diz, nós somos feitura do Senhor. Somos criados à sua imagem, ó Deus, e à sua semelhança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos transportou das trevas para a luz. O Senhor nos fez ter vida e vida em abundância. Ajuda-nos, ó Senhor, a caminhar, ó Deus, neste tempo tão difícil. Neste tempo, Senhor, onde as pessoas têm perdido a esperança. Neste tempo onde as pessoas têm olhado por tantas informações, ó Pai, e têm esquecido do Deus vivo e verdadeiro. Deus está no controle de toda e qualquer circunstância. Por isso, Senhor, nós nos voltamos para Ti e afirmamos em Ti que vivemos para o louvor da Sua glória. Abençoe os meus irmãos, abençoe cada um dos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam, o Senhor o sabe, mas que o Senhor possa os abençoar grandemente também, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por este tempo e pela Sua palavra, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.